Bom dia com Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nessa infinita misericórdia dele, olha para nós nesta manhã de hoje, né? Hoje, 28 de março de 2025, onde o Senhor nos traz mais uma palavra maravilhosa. O Senhor, aonde Ele nos dá um convite, né? Para encontrar com Ele. Você é convidada a estar nesse evento ali junto comigo. Que nós possamos nos encontrar nesse evento, que o Senhor nos dá um convite. Hoje, agora, né? A palavra que o Senhor nos traz hoje, ela é encontrada lá em Mateus 11, 28. Estava até marcada aqui, meus amados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, você pode ver aqui, ó, aqui na Bíblia, aqui na palavra de Deus, aqui, como eu já disse para você, anota aí o versículo, a palavra, o lugar para você ler, ó. Lá em Mateus, as letras vermelhas, quando temos letras, Bíblia, com a letra verde ou vermelha, é aonde o próprio Deus está falando conosco, né? Então, o Senhor, Ele nos convida a descansar nele, a deixar o nosso fardo nas mãos dele e pegar o dele, porque o nosso é pesado demais, sozinho nós não damos conta de carregar nossos fardos. Por isso o Senhor diz, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimido pela sociedade, oprimido pelo egoísmo, oprimido por os sentimentos ruins que te aflige, né? Então, vinde ao Senhor enquanto se pode achar. O convite é para todos que quiserem, né, meus amados? E a meditação do Senhor, ela nos fala assim: hoje é o dia que a suave voz de misericórdia soa em seus ouvidos. Vinde a mim, a voz de misericórdia, a voz do Senhor Jesus. Que muitos já ouviram e não deram ouvido. Muitos já foram chamados e não deram ouvido, atenção. E amanhã pode ser tarde demais, você pode morrer sem Jesus, perecer sem Jesus e perder a sua oportunidade da sua salvação. É o que em dia em que o convite celestial chega até você, é hoje. Hoje é o dia em que todas as coisas no céu dizem, vem. É forte, meus amados. Deus, Ele é poderoso, Ele fala conosco. Venham, pois está tudo preparado. Quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Precisamos ver tudo quanto seja orgulho, vaidade, tolice, que nos afasta de Deus, que afasta nós. Temos diante dos olhos o juízo. Homens e mulheres precisarão de resistência sobre-humana em que se apoiar. Devem se firmar no braço poderoso de Jesus. Temos diante de nossos olhos aquele dia em que será aprovado as obras dos homens. Nosso desejo é que se preparem em nome do nosso Mestre, apelarmos a vocês para que se lembrem da soberba do mundo, a soberba e a vaidade da vida. Jesus nos ama. Ele se compadece de nós. Ele envia o exército de anjos para nos servir. E agora, quando todo o céu se acha interessado em nós, acaso interessamos nós em nós mesmos? Tem gente, meus amados, que não tem interesse nem por si próprio. Sabe? Perde a autoestima, não se cuida, não vai no médico, não faz um exercício, não se pondera a comida,
Não tá nem aí. Olha, deixa eu falar para vocês. Eu trabalho muito de cuidadora nos hospitais. Gente, e é triste. É triste quando você chega para o hospital que você não dá conta mais de cuidar de você, que você fica pelas mãos dos outros para tomar um banho e muitos não podem nem levantar da cama, tem que tomar banho com aquele paninho passando ali. E sabe por que isso acontece? Porque não cuidamos de nós mesmos. Não amamos a nós mesmos. Como podemos amar o nosso próximo? Não nos cuidamos na alimentação, no exercício, na caminhada. Eu falo aqui pro meu esposo, ele é bem assim, sabe? Não gosta de cuidar, acha ruim que a gente vai no médico. Mas eu falo, se você visse o que eu vejo, você pensaria diferente. Porque é terrível, meus amados. E o nosso corpo, ele é o quê? O que a Bíblia diz que o nosso corpo é? Templo do Espírito Santo. Se nós nos matamos aí tomando refrigerante, Coca-Cola, açúcar branco, um montão de coisa que vai nos matando aos poucos. Aí nós estamos nos suicidando. É pecado. Estamos matando o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor diz que devemos cuidar de nós mesmos, que muitos, a maioria, não está preocupado. O céu, os anjos, Deus está preocupado com nós, quando nem nós mesmos estamos preocupados conosco. Com o nosso corpo que vai perecer, que vai para a terra, vai virar pó. Imagina ver-se lá com a alma. Nunca se preocupou com a sua alma. Porque eu costumo dizer assim, a nossa vida aqui, ela é passageira. É como uma gravidez. A mulher fica grávida 9 meses e tem o bebê. E a nossa morte? Ela é eterna. É eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nós devíamos buscar mais pela nossa morte do que pela nossa vida? Porque a nossa morte da carne quer dizer vida eterna, se você buscar a sua vida eterna. Se você não buscar. Já reparou uma coisa? Deixa eu te falar aqui. Lá na Bíblia fala assim, Deus ressuscitou Tabita, ressuscitou Lázaro e tem mais alguns que Deus ressuscitou. E Deus só ressuscitou aqueles que serviam a Deus. Porque era o quê? Vida eterna. Eles teriam vida eterna. Não foi por um acaso, porque Deus queria fazer um milagre na terra, não. Foi um exemplo que Deus deixou. Que aquele que buscar a Deus vai ser ressuscitado na eternidade. Vai ter vida eterna com Deus. Né? Então, a Bíblia, tudo ela tem explicação. Tudo. Né? Quando você vê a moça no poço, a moça que era de outro país, né, que Jesus pediu água, e ela falou, não posso eu dar água ao samaritano. Que água era essa? O Senhor queria uma oportunidade para falar para ela da água da vida, a água dele, a água da vida que significava ele, a vida eterna. Então o Senhor achou ali uma forma de pregar para ela. O Senhor disse a ela que quem beber da minha água jamais terá sede. E o Senhor fala conosco todo dia, toda hora. O Senhor fala conosco, o Senhor nos alerta. O Senhor não deixa nenhum acidente acontecer com nós sem que Ele avise, sem que Ele fala. Cuidado, não vá por aí, não vai hoje. Às vezes o seu carro quebra, você se maldiz, se xinga quem está com você. Não, o Senhor está falando, você não está ouvindo a minha voz? Como o Senhor, o que o Senhor fez com Balaão? Falou, mas Balaão era tão ignorante, não era capaz de ouvir a voz de Deus. O que o Senhor fez? Falou com a mula. O que o Senhor faz? O Senhor está falando, não vai hoje não é para você ir, vai acontecer um acidente com o seu carro. Aí você vai, você não consegue, você está tão emaranhado nas coisas do mundo, da terra, no materialismo, no egoísmo, no seu egocêntrico, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Aí o Senhor, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele vai lá e fala assim, quebra o carro. Quebra o carro, você vai ter que ir para a oficina, vai ter que arrumar um mecânico, tem que chamar um guincho.
E nesse tempo era o tempo que ia acontecer um acidente. E o Senhor está dando o quê? Um livramento para você. Aí quando chega a noite, você agradece? Não, hoje eu tive um dia terrível. Meu carro quebrou, eu gastei o que eu não tinha. E foi um gasto. E tá ali cheio de mimimi, porque você ainda não entendeu que foi o Senhor que te livrou. Enquanto você deveria estar ali dando glória a Deus por o dia de hoje. Os carros quebrou, mas o Senhor me deu condição para arrumar. E amanhã é outro dia e tá tudo bem. Só murmuramos, só reclamamos. E o Senhor não se agrada disso. Não se agrada dos murmuradores, dos reclamões, né? E além disso, você não prospera. Quando você só murmura, só reclama, só vê o que você não tem e não é grato, não tem gratidão pelo que você tem, você não prospera. E Deus não se alegra com sua vida. Porque não é assim que Deus quer. Lembra lá dos 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? A ingratidão é terrível aos olhos de Deus. Terrível. Você ganhar uma coisa e você não agradecer. Sabe? Você não agradecer a Deus pelo dia, pela sua casa. Ainda que seja um barraquinho velhinho, mas é sua, você não paga aluguel. Tem que agradecer a Deus, foi o que Deus te deu. O Senhor disse, se não for fiel no pouco, não te darei o muito. Se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então devemos ser gratos a todas as coisas o tempo todo. Né? Agradecer a Deus por tudo, por todos os dias. Devemos ter gratidão em nosso coração. Gratidão por esse convite maravilhoso onde o Senhor nos convida. Venha, ainda há tempo, a porta está aberta, a porta da graça, a porta da salvação, você ainda pode entrar, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas quando Deus fechar, ninguém vai abrir também, você não vai mais poder entrar. Você vai bater como as virgens ali, as imprudentes, né? Que batia quando a porta se fechou porque não tinha azeite na candeia e não puderam mais entrar porque a porta já estava fechada. Foi selada pelo Senhor. E assim seremos nós. Quem não se atentar agora, nas últimas horas, que você ainda tem oportunidade de crer, de buscar Deus, de buscar a sua salvação, você não vai poder entrar mais. E ninguém é culpado, somente você. Porque o convite está estendido, está à disposição. Eu chego para você, eu te dou um folheto, prego de Deus, falo do amor de Jesus. Você pega o folheto aqui e joga no lixo. E agora Deus me ensinou a falar para você assim. Não joga esse folheto no lixo sem ler, porque você vai precisar muito da palavra de Deus. Então, meus amados, nos atentemos para a voz do Senhor, que o Senhor fala o tempo todo conosco. O Senhor fala no livro, fala no para-choque do carro, o Senhor usa uma criança para falar com você, o Senhor usa um versículo bíblico para falar com você. Não sei se vocês já viram, meus amados, mas tem tanto agora, assim, na rua, pessoas que chegam em você e já te dá ali. Deus é tão bom, que Deus sabe que nós somos preguiçosos, muitas vezes não temos tempo, ou do cansaço é tão grande das coisas mundanas, que não tem tempo de ler a Bíblia. Aí o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, que eu falo, papai, é só o Senhor que aguenta o ser humano. O ser humano é ruim, é preguiçoso, é egoísta, mas Deus, Ele nos entende, Ele ainda tenta nos ajudar. Aí o Senhor vai lá e manda. Quantas vezes eu já recebi, eu tenho um monte. Pessoas dentro do ônibus com um versículo bíblico aqui, ó, prontinho para você. Para você só receber e ler. Você não vai ter nem o trabalho de pegar uma Bíblia, de chegar em casa, procurar, ou ir lá no celular buscar. Não, o Senhor manda alguém levar o versículo para você. Olha o tanto que eu tenho aqui, ó. Eu guardo em casa. Não foi todos que eu ganhei, né? Mas eu tenho vários. Eu gosto muito de ler. Então, o Senhor, Ele não deixa ninguém enganado, não, irmão. Oremos para que o Senhor nos ensine a todavia temer e acreditar na empenhada palavra de Deus. E crer que temos sido ensinados por Ele. Enquanto nos dirigimos a nosso Pai Celestial, humildemente, com espírito dócil, disposto e ansioso por aprender, por o que havemos de duvidar,
de que Deus cumpra a sua promessa. Não devemos duvidar que Deus vai cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Se nós buscarmos ele com fé e fervor, nós devemos crer que ele vai nos atender. Quando você pede uma coisa para Deus, você já tem que ter certeza que ele vai te dar, se for da vontade dele, e já agradecer. Não devemos nem por um momento duvidar de Deus. Quando buscarmos conhecer-lhe a vontade dele e a parte que lhe cabe no trato com Deus, é crer que serão conduzidos e abençoados no cumprimento da sua vontade. Foi Cristo que conduziu os israelitas pelo deserto. E é Cristo que está guiando seu povo hoje em dia, mostrando-lhe onde e quando trabalhar. Gente, que palavra maravilhosa. Que Deus bom que nós temos. Que Pai maravilhoso que nós temos, meus amados. Louvado seja Deus por nós termos esse Deus que cuida de nós. Então agradecemos, é só aqui até aqui que Deus dá hoje. Louvado seja Deus, compartilhe essa mensagem. Ouça até o final, compartilhe, envia. Seja um missionário de Cristo na terra. Ouve e obedeça a palavra do Senhor. Querido Deus, nós te damos graça por essa palavra tão gloriosa, Senhor, tão solene que o Senhor nos manda hoje. Que essa palavra possa ser gravada na tábua do nosso coração e que nós possamos viver ela e alcançar de Ti a vida eterna e a coroa da nossa salvação. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.